Bíblia de vocês aí em João capítulo 8. João 8. Quantos estão bem? Diga amém. Glória a Deus. João capítulo 8. Quem aqui tem ouvido as mensagens que temos pregado aí desde o encontro, né? Lá no encontro eu ministrei sobre uma libertação em Cristo no campo espiritual, mental, emocional e físico. Voltei do encontro, continuei ministrando sobre que em Cristo nós temos uma vida extraordinária. Falamos que o Senhor Jesus, Ele nos tira do mundo para nos fazer entrar na sua promessa, na sua vida extraordinária. Ou seja, Jesus não tira ninguém do mundo para deixar no deserto vegetando. O deserto que o povo passou, na época que eles saíram do Egito, era um processo momentâneo. Na verdade, era um processo, essa é a palavra, era um processo. Só que muitos deles, por desobediência a Deus, eles pereceram no deserto, morreram literalmente no deserto. Deus tem um propósito de quê? De nos chamar, diga assim, Deus deseja nos tirar do mundo para nos fazer entrar na vida extraordinária. É isso. Pregamos também na quarta retrasada sobre vida velha ou vida nova. Nós estamos vivendo uma vida velha ou uma vida nova? Nós estamos vivendo o que Deus quer que nós vivamos? Ou nós estamos vivendo uma vida mais ou menos? Uma vida de coitadismo, uma vida de vitimização, uma vida religiosa, uma vida que se arrasta, uma vida que vai empurrando. Na verdade, isso não é vida, isso é sobrevida. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para viver em abundância. Se você está sobrevivendo, você não está vivendo a vida de Deus. Se você está sobrevivendo, você não entrou na vida abundante. Escute bem o que eu vou te falar. Em Cristo, nossos pecados foram perdoados. Em Cristo, nós como pecadores fomos perdoados e morremos em Cristo. A Bíblia diz que nós morremos com Ele, porque Ele morreu a nossa morte. Jesus não morreu pelos pecados dele, Ele morreu pelos nossos pecados. Sendo assim, a morte que Jesus morreu não era dele, era nossa. Logo, no mundo espiritual, nós morremos com Ele. Pastor, então quem está vivo hoje? Se você recebeu Cristo como Salvador de sua vida, quem está vivo hoje não é o pecador perdoado. O pecador morreu na cruz. Pastor, mas quem está vivo hoje? Quem está vivo é a nova criatura. É um novo ser. É um novo homem, é uma nova mulher. Entende isso? Se você muda a sua mente para entender a palavra de Deus, você então entende, você não é mais escravo do pecado. Porque a morte de Jesus, a cruz de Jesus, anulou o poder do pecado sobre nós. Grava isso aí. Quando nós estávamos sem Cristo, tentando viver uma vida reta sem Cristo, nós éramos, presta atenção, pecadores lutando para ser santo. Escute bem, quem está aqui? Quem está aqui? Sem Cristo, mesmo que alguém tente levar uma vida tranquila, decente, sem Cristo, somos pecadores lutando para ser santo, tentando, se esforçando para que Deus olhe para a gente. E quando Deus olha, a gente fala assim, olha Deus, eu sou uma pessoa boa,
Eu não roubo, não mato, não me prostituo, não adultério. Eu sou uma pessoa boa. Então, sem Cristo, nós somos pecadores lutando para ser santo pelos nossos próprios esforços. Mas com Cristo. Mas quando você recebe Jesus como seu Salvador, quem é você? Agora mudou. Agora você não é mais um pecador lutando para ser santo, porque o pecador morreu. Agora você é um santo lutando contra o pecado. Inverteu. Antes você era um pecador, era uma vítima tentando sair do pecado. Mas você era escravo e não sabia. Mas em Cristo mudou as coisas. Em Cristo você é santo. Santo, o que é santo, pastor? Santo é alguém separado. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai perceber que tem alguns termos dizendo: o monte é santo, o homem santo. Por quê se chama alguém de santo? Porque era bem assim. Em todo lugar que Deus passava, santificava. Ou seja, em todo lugar que Deus passava, separava para Ele. Em todo lugar que Deus passa, Deus santifica. Então, se Jesus está em nossa vida, Deus está em nossa vida. Então, se Deus está conosco, nós estamos santos, separados. Oh, glória. Agora, então, você é um santo que não vive mais na escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Lembrando que o pecado não é obrigatório, o pecado é opcional, você peca se quiser. Diga assim: pecado não é obrigatório, é opcional. É opcional. Hoje eu quero trazer uma outra mensagem. O tema está pronto, Bruno? Uma outra mensagem com esse tema. Em Cristo somos filhos do alto. Diga assim: em Cristo somos filhos do alto. Meu Deus, eu sou apaixonado por esse tema. Em Cristo eu não sou mais eu não sou mais filho da terra. Em Cristo eu sou filho do alto. Eu vou te mostrar, isso é muito poderoso. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 23 e 24 inicialmente. Oh, glória, quem está comigo diga amém. Estou muito empolgado para trazer essa mensagem para o seu coração. Vamos lá, João 8, 23, olha que coisa linda aqui. Mas ele é Jesus, tá? Mas Jesus continuou. Mas Jesus continuou, tá aqui. Jesus falando para os judeus, Jesus falando para os religiosos, Jesus falando para os incrédulos. Vocês são daqui de baixo. Eu, Jesus, sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu, Jesus, não sou deste mundo. Verso 24. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Vamos começar respondendo uma pergunta. Os únicos que morrerão em pecado são aqueles que não reconhecem quem Jesus é. Vocês morrerão em pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em pecados. A morte só vai tragar. O pecado só vai dominar aqueles que não creem quem Jesus é. Diga assim: você crê em Jesus? Fala para ele, pergunta a ele: você crê? Diga agora assim: você vive o que crê? Oh, glória! No versículo 23, Jesus diz assim: vocês estão daqui de baixo, para os judeus, fariseus, incrédulos, homens duros de coração, homens obstinados, homens rebeldes. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima.
Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. A vida que você leva, a fé que você tem, te coloca em que posição, em que lugar, em qual esfera? Daqui de baixo ou lá de cima? Jesus chama os homens que não acreditavam nele, que não serviam a ele, que não viviam para ele, e diz: sabe por que vocês vivem assim? Sabe por que vocês não acreditam em mim? Sabe por que vocês não vivem para mim? Porque vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Sabe por que o que eu falo? Sabe por que minha palavra não faz sentido para vocês? Porque vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês pensam nas coisas daqui de baixo. Vocês vivem pelas coisas daqui de baixo. Vocês sofrem pelas coisas aqui de baixo. Vocês se apegam pelas coisas aqui de baixo. Mas eu falo das coisas de cima. Se as coisas do alto não fizer sentido para você, você é daqui de baixo. Os carnais nunca entenderão as coisas espirituais. Quem são os daqui de baixo? Quem são os daqui de baixo? São aqueles que nasceram somente pelo nascimento carnal. Já falei sobre os dois nascimentos na Bíblia: o nascimento sanguíneo e o nascimento espiritual. O nascimento do alto e o nascimento de baixo. A certidão que você tem, que registra o seu nome, o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o cartório que você foi registrado, o hospital que você nasceu, isso aí se chama o seu primeiro nascimento. Isso se chama o seu nascimento biológico, seu nascimento entre os homens. Eu já falei sobre isso. O nascimento humano, você não escolhe nada. Você não escolhe seu nome, você não escolhe a primeira roupa que quer vestir, você não escolhe quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, você não escolhe o lugar que você quer morar, você não escolhe o hospital que você quer nascer, você não escolhe como você gostaria que seu cabelo fosse liso, cacheado, amarelo, marrom, vermelho. Você não escolhe nada, você apenas nasce. Nem seu nome você escolhe, você apenas nasce. Esse é o nascimento sanguíneo, o nascimento entre os homens. Mas a Bíblia fala de um outro nascimento que vem do alto. O nascimento do alto você tem escolha. Porque existem duas paternidades no mundo espiritual: a paternidade de Deus e a paternidade do diabo. Você lê em João 8 todo e você vai ver Jesus falando assim: olha, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês só pensam nas coisas aqui de baixo. Quando Jesus fala com Pedro sobre o sofrimento, sobre a cruz, sobre o sacrifício, Mateus 16, Pedro, achando que estava fazendo certo, mas foi tomado pelo Deus dessa era, Satanás. Então Pedro adverte o mestre dizendo bem assim: Senhor, isso jamais acontecerá contigo. Ou seja, o Senhor nunca vai morrer, nunca vai sofrer na cruz, o Senhor nunca vai passar por isso. Mas ele não sabia que os sofrimentos de Jesus eram propositais para a salvação da humanidade. Só que quem estava falando através de Pedro não era o próprio Pedro, era Satanás. Jesus chama Pedro e fala bem assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas do alto, e sim nas coisas da terra. Ou seja, quem são os de baixo? Aqueles que só pensam nas coisas daqui de baixo. Se tudo que você tem na vida se resume pelas coisas daqui de baixo, você está perdido. Você não tem nada. 1 Coríntios 15 diz: aqueles que esperam em Jesus Cristo somente pelas coisas dessa terra, esses são os piores, os mais miseráveis dos homens, porque só vivem das coisas daqui de baixo. Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Muda tudo.
Porque os que estão aqui embaixo, eles são ignorantes, respeitante ao pecado. Os que vivem com o pensamento aqui embaixo são ignorantes e respeitantes ao pecado. Eu vou te mostrar. João capítulo 8, no mesmo capítulo, versículo 33, 34, 35 e 36. Observe que aqueles que não acreditavam no Senhor, aqueles que pensavam somente nas coisas de baixo, olha o que eles acreditavam sobre ser liberto ou não. Eles lhe responderam, aquela turma, aquele grupo de homens que pensam nas coisas terrenas, pensavam nas coisas terrenas, eles disseram para Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus tinha falado para esse grupo: vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção. Não é todo e qualquer conhecimento que liberta. Grave isso. Não é todo e nem qualquer conhecimento que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade. O conhecimento que te liberta é a verdade. O mundo vai te dizer que a verdade é subjetiva. A verdade é relativa. Mas a Bíblia diz que a verdade não é subjetiva. A verdade não é relativa. A Bíblia diz que a verdade tem um nome. A verdade é uma pessoa. João 14. Jesus disse: eu sou o caminho. E a verdade tem um nome, Jesus. A verdade não é relativa, a verdade não é subjetiva, a verdade é uma pessoa, Jesus. Quem conhece Cristo conhece a verdade. Mas aqueles homens disseram a Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode, Jesus, dizer que seremos livres? Ou seja, eram homens escravos do mal e achavam que eram livres. Ah, meu Deus. Posso falar? Falo. Posso falar um negócio? Vou falar. Vou falar. Você fala para alguns que infelizmente naufragaram no meio do caminho, abandonaram a fé, vivendo o pior caos da vida deles no mundo. Aí eles postam lá: agora eu posso ser quem eu sou. Sim. Escravo daqui de baixo. Tem uma não sei se eu falo. Alguns, entre aspas, saem da igreja e falam bem assim: a igreja me prendia. A igreja me aprisionava. Na igreja eu não poderia fazer nada. Na igreja, sabe, a igreja é um lugar de prisão. A igreja nunca me mostrou um caminho melhor. Agora eu estou melhor. Meu Deus. Dá uma olhada só nas fotos. Alguém está pegando aí? Dá uma olhada só nas imagens. Ei, irmão, presta atenção. Presta atenção. A sua vida física muitas vezes revela a sua vida interna e invisível. A igreja nunca foi um lugar de prisão. Jesus sempre disse: a igreja é um lugar de pessoas livres. Eu sou livre. Quando eu estava no mundo, eu achava que eu era livre. Mas quando eu me converti, eu percebi que eu era escravo. Eu te provo. Eu estava no mundo e o meu malvado favorito era o carnaval. Eu achava que eu tinha domínio sobre o carnaval. Mas na verdade era o carnaval que tinha domínio sobre mim. Porque tudo que eu pensava era sobre a farra. E Pedro disse: aquilo que te domina te faz escravo. Então, agora, para você que está aqui,
Meu problema era o carnaval e o seu. Tudo que te domina, você é escravo. Tudo que tira o foco, o seu foco de Cristo, você é um escravo. E é por isso que Paulo disse, eu, Paulo, escravo de Cristo. Estava dizendo o seguinte, eu era escravo da religião, eu era escravo do farisaísmo, eu era escravo do mundo. Mas hoje eu sou escravo de Cristo. E aí eu quis sair do carnaval. Quando eu quis sair do carnaval, eu percebi, era escravo, eu não conseguia sair. Não conseguia sair. Não conseguia sair. Deus me chamou 2 anos antes. E eu ainda fui 2 anos para o carnaval seguidos. Porque me aprisionava. Quando eu ia para a igreja, o pastor fazia o apelo, chamava. E quando eu queria receber Jesus, eu estava dentro da igreja, mas meu ouvido escutava o carnaval e o trio elétrico. Por quê? Porque eu era escravo e não sabia. É isso que acontece. Quem sabe alguém aqui está ouvindo a palavra agora, mas ainda assim permitindo que as vozes lá de fora tirem o seu foco da verdade. Meu problema era o carnaval, mas talvez aqui alguém é o sentimental. Está com o corpo aqui, está sentado aqui, mas pensando em outra coisa. O diabo é o ladrão que faz devagar os pensamentos do homem. Os pensamentos são como o leme do homem. Se você deixar o seu pensamento tomar conta de você, ele te leva para onde ele quiser. E é por isso que eu prego, a mente é a sala do controle do homem. Quem governa a sua mente, governa a sua vida por inteira. E é por isso que a Bíblia diz, Deus diz, eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de um futuro. É o pensamento que Deus tem sobre você. Quando eu quis sair do carnaval, eu não conseguia, porque eu descobri que eu era escravo. Mas eu me converti. Quando eu me converti, aquilo que as pessoas diziam que na igreja você era um prisioneiro e no mundo você é livre, eu descobri, mentira de Satanás. Porque Satanás, ele é o príncipe da maldade, da mentira, ele é o pai da mentira. Agora grave isso aí, está no Velho Mundinho Nunca Mais, no livro, quem comprou já leu. Grave isso aí. Jesus chama o diabo do pai da mentira. Pois bem, se o diabo é o pai da mentira, geralmente, quando ele quer seduzir alguém, antes dele chegar, ele envia sua filha, a dona mentira, para te seduzir, para te enganar. E quando a mentira, que é a filha do diabo, te seduz, ele toma você por inteiro. Quando me converti, eu entendi que o diabo, de fato, ele é o pai da mentira. Porque quando eu me converti, eu entendi, agora eu sou livre. Pergunta por quê? Porque toda vez que eu quiser sair da igreja, sou livre para sair. Pega alguém viciado em droga, pornografia, e pega um crente que nunca usou droga e nunca olhou pornografia. E você fala assim pro cara viciado em droga ou pornografia, fala assim para ele: você sai hoje desse vício, você tem que sair hoje do crack, sair hoje da maconha, sair hoje da heroína, sair hoje do êxtase, sair hoje da cocaína, você tem que sair hoje do álcool, sair hoje da imoralidade, sair hoje da pornografia, hoje. Pergunta a ele se é fácil. Não é. Você pode dar $1 milhão a ele, vai ser luta para sair. Porque é preso, porque é escravo e não sabe. Agora, pega um crente de verdade, um crente que conhece a palavra, e a palavra é a verdade que liberta. Fala para ele assim, você quer sair hoje da igreja? Você pode sair? Pode, ele pode sair. Ele pode sair. Se hoje eu quisesse deixar de ser crente, eu deixaria. Porque meu pai me fez em liberdade.
Agora, eu não estou com Cristo porque eu me sinto um escravo do medo. Eu estou com Cristo porque eu me faço escravo do amor que Ele me amou. Eu me faço escravo dele. E a minha oração é: Senhor, eu sei que no Senhor eu sou livre para te servir. Eu sou livre para viver para ti. Então, Senhor, por favor, eu quero ser seu escravo. Me coloque aos seus pés. Me amarre ao seu coração. É isso que nós precisamos, irmãos. Escute bem. No mundo você é escravo. Na igreja você é livre para Deus. Pois bem, no versículo 34 ao 36, sobre os aqui de baixo tem uma falsa sensação de liberdade, mas Jesus traz a verdadeira liberdade. Ele disse: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Viver pecando não é acidente, viver pecando é hábito. Viver pecando é um estilo de vida. Viver pecando é uma vida inteira pecando. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Só que os judeus disseram: Senhor, nós somos livres porque somos descendência de Abraão. Ei! Não é a descendência de Abraão que nos liberta do pecado, é a descendência de Cristo. Não foi o sangue de Abraão que perdoou os nossos pecados, foi o sangue de Jesus. Eles disseram: somos parentes de Abraão, está tudo certo. Então presta atenção. Se você já tem idade para decidir e saber o que você está fazendo da vida, a fé dos seus pais te ajuda, te fortalece, te ensina e te orienta. Mas você trate de tomar uma posição na sua vida e viver sua própria fé em Deus. Você precisa viver suas próprias experiências com Deus. A fé de Abraão nos aponta um caminho. A fé de Abraão nos aponta a fé que dá certo. Mas nós precisamos viver a fé de Abraão, não somente pensar na fé de Abraão. Viver a fé é diferente de ver a fé. Verso 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Quem é escravo não tem lugar na família, lugar permanente. Mas o filho tem lugar permanente na família. O tema da mensagem vocês ouviram. Em Cristo somos filhos do alto. Quando você reconhece Cristo como Salvador, você ganha o direito de se tornar filho de Deus, que não nasceu da carne, não nasceu da vontade humana, não nasceu do sangue, mas que nasceu do alto, nasceu da vontade de Deus. E se você nasce da fé no Filho de Deus, você tem lugar permanente na casa do Pai. Nós não podemos visitar a casa de Deus. Jesus disse: o escravo não tem lugar permanente na família, porque o escravo faz tudo por obrigação. O escravo vem na igreja por obrigação. O escravo vem na igreja talvez pela religião. O escravo vem na igreja talvez porque, sei lá por quê. Mas o filho não. O filho vem. O filho se torna a igreja, porque ele sabe que a igreja não é qualquer lugar. A igreja é a família.
de Deus. Se você ama a igreja, você ama a família de Deus. Verso 36. Portanto, lembra, o escravo não tem lugar permanente, mas os filhos têm. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A única forma de vivermos uma libertação genuína, verdadeira e poderosa é recebendo, crendo e vivendo a libertação do Filho. Aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador sabem que Jesus é o Filho unigênito do Pai, único, eterno. Então, se eu tenho Cristo como Salvador, eu tenho passagem, passaporte, porta aberta para me tornar filho do Pai, como Ele é filho do Pai. É por isso que Paulo também diz: só existe um mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus. Agora, diga assim: nessa vida, nessa terra, existem dois grupos de pessoas: os que nascem apenas de baixo e os que nascem sobrenaturalmente de cima. Que legal isso, né? Que legal saber que podemos andar na terra como alguém que simplesmente nasceu daqui de baixo. Nós podemos andar na terra como alguém que sobrenaturalmente nascemos lá de cima. O que eu penso é que o crente é alguém que por enquanto está com o corpo aqui embaixo, mas a cabeça toda lá em cima. A Bíblia diz que nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Você tem noção disso? Aqueles que recebem Cristo como Salvador estão sentados com Ele nas regiões celestiais. A pergunta é: onde é esse tal lugar chamado região celestiais? Celestial vem de céu, vem do lugar santo dos santos. Deixa eu te ensinar um negócio aqui muito especial. A ressurreição de Cristo, a morte de Cristo tratou os nossos pecados e nos trouxe perdão. A morte trouxe perdão. A ressurreição nos trouxe vida nova. A ressurreição nos trouxe vida nova. Mas tem 3 processos importantes para você entender como cristão: a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Morte, ressurreição e ascensão. A morte trouxe perdão. A ressurreição trouxe nova vida. E a ascensão trouxe uma nova posição sobre a vida. A vida que você recebeu pelo perdão dos pecados é a vida nova que Deus nos deu. Mas Jesus morreu, ressuscitou, ficou por aqui? Não, Ele subiu aos céus, ascendeu aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais de cima. Ou seja, você em Cristo vive aqui se assentando lá. Meu irmão, você é um ser que opera no reino do Espírito, no reino da alma, no reino do corpo. Agora eu quero caminhar com você sobre
a diferença entre, mais algumas diferenças entre aqueles que nascem de Adão, somente de Adão, e aqueles que nascem de Jesus, o último Adão. 1 Coríntios 15, Bruno, por favor. 15, verso 45 em diante. Gente, esse texto aqui é excepcional. É para pular da glória, Deus, aleluia, e viver o melhor de Deus. Olha isso aqui. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito. É assim que está escrito, pronto, acabou. O primeiro homem, qual o nome dele? Adão. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Esse ser vivente é alma vivente. Uma pessoa. Tornou-se alma vivente. Um ser vivente. O último Adão, sabe quem é esse aqui? Quem é o último Adão? Presta atenção. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, o cara que nasceu, o cara que foi criado lá no jardim, ou para o jardim, Adão. O primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Eu vou te explicar. Aqui está o segredo sobre os que nascem somente da terra e aqueles que nascem também do céu. Os que nascem somente da terra são simplesmente apenas uma continuidade de Adão. Por quê? Presta atenção nisso aqui que é extraordinário. Adão é chamado do primeiro homem. O primeiro ser vivente, uma alma vivente. Essa palavra alma vivente, no grego, escute bem, gente, no grego é psique, vem de psicologia, olha que bacana. Essa palavra psique é alma, e alma é o resultado direto de Deus soprando o seu dom de vida no boneco de barro. Você lembra da criação? Deus pega o barro, molda o barro. O que Deus faz? Sopra a vida, o espírito de vida. Então, aquele pedaço de barro, com o espírito de Deus, se tornou uma alma vivente. A Bíblia está falando que os que nascem de Adão, eles receberam vida. Eles se tornaram uma alma vivente. Agora, a Bíblia também diz que aqueles que só vivem pelo que Adão fez, vivem como escravos do pecado. Porque o pecado entra com Adão. Aqueles que simplesmente vivem a descendência de Adão, eles ainda estão aprisionados em pecado. Agora a Bíblia diz que o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, uma alma que tem mente, vontades e emoções. Mas o último Adão, que é Jesus, se tornou o quê? Um espírito vivificante. Agora, olha a diferença aí. Espírito vivificante. O espírito que dá vida, que faz o morto viver. Jesus se tornou aquele que gera homens do céu. Se Adão gerou homens para a terra, Jesus gerou homens para o céu. Você entende? Adão se tornou alma vivente, porque Deus deu vida para ele. Agora Jesus não se tornou alma vivente, por quê? Porque ele é o próprio Deus. Adão recebeu vida para viver. Jesus, ele é a própria vida. Ele pode dar vida para você, para você, para você, para você, para você, para você. Ele é doador de vida, irmão. Ele é doador de vida. Jesus é doador de vida.
Aleluia! Você entende? Adão, para viver, teve que receber vida. Jesus não, ele é a própria vida, ele dá vida. Então todos aqueles que entregam a vida a Jesus, eles recebem a vida do próprio Deus. A vida do Filho. Quero percorrer aqui sobre alguns prejuízos que você pode ter, que o mundo tem, por simplesmente viver uma vida somente para as coisas aqui de baixo. Romanos 6, Bruno, verso 12. E depois verso 19. Romanos 6, verso 12. Olha aqui. Olha o que a geração de Adão, aqueles que apenas vivem pelas coisas aqui de baixo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Quando nós permitimos que o pecado nos domine, nós realizaremos os desejos do pecado. Agora, verso 19, por favor. Isso. Falo isso em termos humanos. Por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, e a maldade que leva a maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Em Adão, nós vivemos a escravidão da maldade e do pecado. Em Jesus podemos viver uma escravidão da verdade e justiça. É nós que escolhemos que tipo de vida nós queremos viver. Agora, algo interessante sobre isso é: pastor, eu tenho um Cristo como meu Salvador. Eu reconheço Jesus como meu Senhor. De que forma eu posso viver? Vamos lá. Voltamos agora, Bruno, em 1 Coríntios 15, verso 46 em diante. Vamos lá. Ó, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. Está falando de Adão e Jesus. Primeiro veio o homem natural e depois veio Jesus, o homem espiritual. Verso 47. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra. O segundo homem, Jesus, da onde? Dos céus. A pergunta é: você está seguindo o modelo de qual homem? Do primeiro, do pó da terra, ou do último, dos céus? Lembra que Jesus disse aos judeus: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês continuarão, vocês morrerão em seus pecados, porque vocês não acreditam em quem eu sou. Enquanto o homem não acredita em quem Jesus de fato é, eles continuarão morrendo em seus pecados. Será que vale a pena continuar morrendo nos pecados? Seguir o Mestre. Quem segue Jesus, segue o homem do céu. Você sabe que aquele que você segue significa o destino e o lugar que você está escolhendo como destino. Tudo aquilo que você segue está te levando para algum lugar. E é por isso que é muito importante, irmãos, entender que a vida é espiritual. Porque alguns na igreja dizem: eu sigo a Jesus, eu sigo o homem do céu. E acha que a vida espiritual é somente em 4 paredes na igreja. Vai olhar a rede social dele, quem ele está seguindo. Vai olhar a rede social dela, quem ela está seguindo. Você acha que é coincidência a rede social ter lá a opção: quer seguir? Fulano está seguindo ciclano. Você vai lá, segue. Lembra, tudo que você segue está te apontando um caminho, um destino. Não ache que a vida espiritual é somente em 4 paredes da igreja. Não, a vida espiritual, Paulo disse,
comendo, bebendo, vestindo, façam tudo para a glória de Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se eu fosse você, chegava em casa, dava uma olhadinha, uma conferida. Quem é, ou quem são as pessoas que você está seguindo? Porque quem você está seguindo aponta para aquilo que você gosta. O primeiro homem era do pó, da terra, mas o segundo, mas o último, dos céus. Verso 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são dos céus, ao homem celestial, Jesus. Você é da terra ou você é do céu? Você é daqui de baixo ou você é lá de cima? Os que são da terra, os que vivem pelas coisas da terra, os que não desapegam das coisas da terra, são semelhantes ao homem da terra. O que leva alguém a rejeitar Jesus? O que leva alguém a rejeitar Jesus? As pessoas rejeitam Jesus por causa das coisas do céu ou por causa das coisas da terra? Você tem a resposta. Porque os que são da terra são semelhantes ao homem da terra. Lembra que eu falei quando eu fui caminhar com Cristo? Eu era o homem da terra, seguia os homens da terra, e as coisas da terra me diziam: você não vai conseguir. E a cerveja, e o carnaval, e o boteco, e a birita, e o carnaval, e as amizades, tudo isso eram coisas da terra. Você que está aqui agora me ouvindo, você que está me ouvindo pelo YouTube aqui agora, aqui no YouTube também, você está ouvindo essa palavra, e você tem duas opções: receber ou rejeitar. Se tu rejeita, não vem me dizer que é pelas coisas dos céus, é pelas coisas da terra.